Olá você, grande abraço, 2013, o segundo programa desse ano. Prazer mais uma vez tê-lo conosco. É mais uma empreitada em 2013. O Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade, tem as imagens do corintiano Gino, que está feliz com o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Garante ele que o Corinthians conquista o Paulistão e volta para a toca de novo. É, o Gino sonhando por aqui. A direção geral é do Rodrigo Leal, o São Paulino torcendo para que o Ganso venha jogar bem em 2013 no São Paulo. E aqui ao meu lado, à minha direita, como sempre, o programa de 2012 conosco, também 2013, Antônio Marques, o Santista. Antônio Marques, o Corinthians em 2012 surpreendeu. E os demais times esse ano? Santos surpreende, Marques? Grande abraço. Um abraço, Luiz, um abraço, amigo da Universidade de Jacareí. Realmente, o Corinthians conseguiu aí fazer uma ótima campanha em 2012, foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, apresentou um grande futebol, apresentou também um grande técnico que poderia estar na seleção brasileira. Agora esperamos que esse ano, 2013, o meu time lá que está contratando, o Santos está contratando alguns jogadores, trouxe o Montijo, um bom jogador, que deve melhorar bem o time do Santos. Esperamos que o Santos consiga alguns títulos aí e o mesmo aconteça com os outros. Palmeiras, São Paulo, todos comecem bem aí o ano de 2013. É verdade, eu sei que o telespectador está questionando ainda, mas você não vai falar do São José, não vai falar do Jacareí, vai falar do Atlético Joseense, falar do basquetebol, nós vamos ser. Como nós começamos em 2013, e no ano passado não deu para comentar muita coisa com relação aos grandes, Antônio Marques, e tem muito palmeirense nos acompanhando, muito corintiano, muito santista. Quero abraçar o Paulo Augusto Ribeiro, meu irmão, que é santista roxo, né? E os corintianos também que estão ligados aqui, e as outras equipes dentro do futebol de São Paulo. O Palmeiras, na segunda divisão, sobe esse ano no Campeonato Brasileiro da Série B para a Marques. Estão falando muito que o Palmeiras vai montar 2 times. Acho que não montou nenhum ainda. Esperamos que ele monte. Exatamente. 2 times, que um para disputar o Campeonato de Segunda Divisão, outro para disputar a Libertadores. Mas eu acho que o Palmeiras vai ser um bom time para subir, para voltar para a primeira divisão, para a divisão principal do Brasileiro. Não adianta ele montar um time para ser campeão da Libertadores, depois não é campeão e continua na segunda. Então ele tem que montar um bom time para ele voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para depois pensar no que vai fazer. Porque se for pensar na Libertadores e no Campeonato de Segunda Divisão, a coisa vai complicar para o Palmeiras. Já dispensou o Marcos Assunção, que é um bom jogador. O Valdívia joga quando quer. Quando precisa dele, não está no time. Então o Palmeiras tem que pensar muito bem, o presidente do Palmeiras tem que ver o que ele vai fazer em 2013. Para mim, a prioridade do Palmeiras é o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Eu não sei, é interessante que você falou, Antônio Marques, eu não sei o que a diretoria do Palmeiras viu no Valdívia, né? Você tem, por exemplo, no Marcos Assunção, um jogador de nome, um jogador, inclusive, que o torcedor palmeirense jogador, já tem vários times querendo ele. É verdade, inclusive o Santos é interessado. O Santos já está tentando contratar ele, é um bom jogador. É um jogador já velho, já com 36, 37 anos, mas ainda tem um bom tempo para jogar ainda. Pois é, então o Campeonato Paulista que começa nesse mês de janeiro, né? Você está vendo aí as principais novidades, mas vamos começar a falar das coisas da região aqui, né, Antônio Marques? 2013 chegou, algumas novidades boas, outras ruins. O Sport que começa, na verdade, a temporada no final do mês de janeiro. A Série A1 começa dia 19, né? Dia 19. Depois você tem, por exemplo, a Série A2 que começa já no dia 23 e a Série A3 que começa no dia 27. Agora, antes de falar do futebol, Antônio Marques, o torcedor de Jacareí quer saber do basquetebol da cidade, né? Até o ano passado, aqui no Cidade Esporte, nós comentávamos da saída do Deco, do comando da equipe de basquetebol. E isso ocorreu, inclusive, no Facebook. Mas, em 2013, você manteve contato com ele, né? Nessa primeira semana, nessa segunda. E o Deco, sai ou não da equipe do basquetebol? Olha, eu tive a oportunidade de conversar com o Deco na última semana. O Deco falou para mim o seguinte, Marcos, eu não saí do basquete, vou continuar no basquete, o basquete não vai parar. Eu apenas sou um funcionário público, portanto eu vou ter que cumprir com as minhas obrigações. Essa história que ele foi convidado para trabalhar no São José, ele também não confirmou nada, disse que não foi convidado, nem sabia que o São José estava interessado nele. A gente chegou a divulgar aqui que o São José estava levando o Deco para o campeonato lá, para o basquete, mas não foi. O Deco foi firme comigo, disse que não saiu do basquete e vai montar um time ainda para começar o campeonato. Um detalhe, porque no ano passado, não sei se o Antônio Marques lembra, em janeiro, o Deco estava no comando da equipe e ele estava se preparando para disputar aquela Copa Sudeste, né? Dessa Copa Sudeste, inclusive, o telespectador se lembra muito bem, você também se lembra, Antônio Marques, que a Copa Sudeste reuniu Palmeiras,
reuniu outras equipes daqui, a Suzano e outras equipes da nossa região, que se somaram a outras regiões, e dessa competição o Suzano ganhou vaga para disputar o NBB 5, que está em andamento nesse ano de 2013. Suzano ganhou vaga e o Mogi das Cruzes também ganhou vaga e o Palmeiras também ganhou vaga. Até quem diga que o Jacareí Basquetebol poderia estar nessa competição. Mas pelo que eu vi, esse ano o Jacareí não vai mexer com isso mesmo. Ele falou que o time não vai parar. Não vai parar. Não vai parar o time. Inclusive, ele está bastante preocupado com as perdas que teve o time. Porque alguns jogadores já foram embora, deixaram aí a equipe de basquete de Jacareí. Ele está bravo, nervoso, e falou: meu Marcos, eu vou ter que conversar para tentar trazer mais jogadores para o Jacareí. Não deixar sair o time. Então eu vou montar um time para disputar o basquete. Não parei, não pretendo parar e não tenho nenhum convite do São José. Inclusive o Deco, você esteve conversando com ele e ficou de vir aqui no Cidade Esporte para passar a limpo isso, né? Já está tentando marcar com ele uma entrevista aqui. É interessante, só para o nosso telespectador entender uma coisa, Antônio Marcos, e para você alicerçar o seu comentário, a Federação Paulista de Basquetebol, ela vai começar a trabalhar com o calendário a partir do dia 28 de fevereiro. Então, no dia 8 de fevereiro, a federação estará reunida com as equipes que estarão disputando a Divisão Especial Série A1 de 2013 e aquelas equipes que estarão disputando a Série A2. É o famoso Conselho Arbitral. Até lá, o Deco pode inclusive ter o mês de janeiro para trabalhar, porque eu não sei, o Antônio Marcos, nós já comentamos isso também no ano passado, a Prefeitura já divulgou as modalidades que vão usufruir da LIF, a LIF que ampara as equipes competitivas da cidade. O basquetebol está incluso. Então não há razão para o basquete parar, você está correto naquilo que você comentou. A única preocupação é que o Deco tinha saído. Como ele falou que não saiu, disse que está no time, esperamos que ele então trabalhe pelo time e monte um bom time. E pegando o vácuo do basquetebol, Antônio Marcos, para São José dos Campos, quero abraçar as várias torcidas uniformizadas de São José dos Campos, que o basquetebol de São José está disputando a 5ª edição do Novo Basquete Brasil. Terminou, inclusive, 2012, perdendo para o Paulistano em casa. Foi uma partida disputada entre o dia 22 e 21 de dezembro. O time perdeu para o Paulistano. Depois estreou em 2013. Perdeu para o Minas Clube, lá fora de casa. E depois conseguiu encontrar a vitória jogando com uma equipe do Nordeste. E a equipe que está disputando a competição e que está, pelo menos, no G8, Antônio Marcos. Hoje, só para você ter uma noção, a equipe se mantém na 7ª posição, ou melhor, 6ª posição, fez até agora 11 jogos, 7 vitórias. Quer dizer, o time briga para chegar à final de novo. Agora tem um detalhe, o basquete de São José, o ano passado, 2002, estava focado no Campeonato Paulista. Exatamente. Inclusive o time conquistou o Paulista, o time brigou pelo título, perdeu em casa, acabou uma grande vitória fora de casa, conseguiu um grande resultado e foi campeão paulista. Então a gente vê que o time, no finalzinho de 2012, a preocupação do time era o Campeonato Paulista e conseguiu o Campeonato Paulista. Agora vai começar o ano de 2013, já vamos estar trabalhando o time, já tem uma visão pela frente, alguma coisa pela frente, e vai começar a montar o time ainda. Mas o ano passado o time de São José foi muito bem. Sabe? Ser campeão paulista de basquete não é fácil, não. Não, interessante que você falou, e o torcedor de São José também que acompanhou a participação da Associação Esportiva São José Basquetebol, o São José chegou a disputar concomitante o campeonato, as finais do Campeonato Paulista contra o Pinheiros, venceu inclusive o 5º jogo. Foi sul-americano também. Exatamente, e estava no Sul-Americano e disputando também. E jogou fora de casa. Exato, o Campeonato Brasileiro. Então é uma equipe vitoriosa. Vitoriosa, tem uma campanha ótima em 2013, e sem o Murilo, 2012. O Murilo continua se recuperando de contusão. A expectativa da diretoria da Associação Esportiva São José é que o Murilo, na fase decisiva do Campeonato Brasileiro, possa voltar. E o São José, nós estamos falando de São José, Antônio Marcos, nessa noite de hoje, o São José enfrentou o Flamengo, mas ainda durante essa semana, o São José tem mais um jogo importante para você que está acompanhando o Cidade Esporte. Nesta quinta-feira, dia 17, o time estará jogando em casa, ou melhor, na quinta o time joga fora, e no dia 20, o São José vai jogar contra a Franca, aqui em São José dos Campos. Quer dizer, um compromisso já aqui para o Cidade Esportes. Então, nesse dia 20 de janeiro, você poderá acompanhar esse jogo, Antônio Marcos. Aliás, o Flamengo se mantém, pelo menos se mantinha, até a 12ª rodada, o time do Flamengo
ainda era o melhor time do Campeonato Brasileiro. Não perdeu na competição, até a 12ª rodada, Antônio Marcos. Você falou aí do time de Franca. E o Douglas Kurt. Jacareí que está jogando lá. Está jogando no Franca? Está no Franca. Inclusive o técnico de Jacareí ficou bastante nervoso, sabendo que ele saiu e está jogando um basquete muito bom lá, deixou o time de Jacareí. Mas espera aí, entre jogar, desculpa pessoal de Jacareí, mas deixar a Franca, que está disputando o Campeonato Brasileiro, o novo basquete do Brasil, que tem todo o foco da mídia para jogar em Jacareí, eu acho que fez certo o Kurt. Acabou desfalcando o time, né? Desfalcando, mas vamos torcer, quem sabe terminando o novo basquete Brasil ele volta para cá. Antônio Marcos, vamos agora para o Jacareí Atlético Clube, depois, aliás, nós estamos falando de basquete, já falando de basquetebol, vamos entrar no futebol agora? O futebol está quente aí. Está quente, está quente. Vamos começar então pelo Jacareí Atlético Clube. Eu estive conversando com o Edson Pereira no início desse mês de janeiro. O Jacareí Atlético Clube que deve retomar as suas atividades, pelo menos até o final do mês de janeiro. E o presidente dizia o seguinte, Antônio Marcos, está preocupado aí com a liberação do estádio para o campeonato da 2ª divisão, 4ª divisão, que deve começar no mês de março ou abril. Time mesmo somente no mês final de fevereiro, após o Carnaval. Tem aquele ditado, aquele velho ditado, o time de Jacareí já está em movimentação, mas está no Rio de Janeiro. O time está no Rio de Janeiro, ainda não voltar para Jacareí, parece que volta no final de fevereiro. Daí já começa... Só após o Carnaval. Exatamente, no final de fevereiro, depois do Carnaval, já volta a pensar no Campeonato Paulista da 2ª divisão. Daí o técnico vai poder montar o time. Mas tem muitos jogadores do time do Jacareí que já estão no Rio de Janeiro. Já estão lá, já estão se preparando, estão treinando. E esperamos que, com a volta para cá, o Liedson, o famoso Liedson, que é o Pereira. Pereirão, né? Falou Pereira, todo mundo conhece, que é o presidente do Jacareí. Vamos ver, ele vai ter muito trabalho. Eu não gosto de falar muito não, mas a gente tem que esperar acontecer para ver, porque o Jacareí sempre fica naquela zona ali meio difícil ali. Aí não pode também, né, Marcos? Aquela campanha do ano passado do Jacareí foi muito ruim na competição da divisão. Às vezes a parceria que pega o time e não dá certo. Então, você falou em parceria, achei interessante, e é bom o nosso telespectador entender isso. E o Edson também deve ter uma reunião no final dessa primeira quinzena com a diretoria dessa empresa terceirizada que ia ajudá-lo na competição. Eu lembro que no ano passado estava acertado que essa equipe entraria com dinheiro e entraria também com a reforma do estádio. Eu não passei pelo estádio ainda, mas há de ter uma melhora naquela parte que está comprometida, Antônio Marcos. A gente fica sabendo aí as coisas que acontecem lá no campo do Jacareí, tem muita coisa para ser feita. Se não preparar o campo, preparar o estádio, principalmente o estádio, a federação não vai liberar não, hein? A coisa lá não está fácil não. Precisa mudar alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, Antônio Marcos, vamos dar uma pausa para o pessoal tomar um café, tomar uma água. O seu Cidade Esportes volta após o nosso apoio cultural. Um abraço e até já.